Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora nós vamos dar continuidade ao estudo da matemática financeira com o estudo dos juros compostos. Qual que é a diferença entre juros simples e juros compostos? Bom, juros simples, nós aplicamos uma taxa só, né, durante todo o tempo. E os juros compostos, o que acontece? A taxa, ela todo mês, ela é reaplicada novamente. Então, a gente diz que é juros sobre juros. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender essa diferença. E por que os valores nos juros compostos ficam diferentes dos valores dos juros simples. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Um investidor aplicou R$5.000 em um fundo de investimento que rende juro composto de 3,5% ao mês. Qual será o montante obtido por esse investidor após esses 3 meses de investimento? Ok, então os dados são o seguinte: nós temos o capital investido, R$5.000, certo? A taxa de 3,5% ao mês. Durante 3 meses. Então, tempo, 3 meses. Certo? Se nós formos fazer esse cálculo usando juros simples, nós vamos aplicar aquela fórmula que nós vimos na aula anterior, né? E multiplicar o capital pela taxa, pelo tempo, certo? Agora, juros compostos eu vou fazer de duas formas. Primeiro, mês a mês. Então, vamos imaginar que é o seguinte: primeiro mês, ele aplicou 5.000, que é o capital, né? Vou colocar assim, 5.000, a uma taxa de 3,5% ao mês. 3,5 dividido por 100, que a gente tem que transformar essa taxa em número decimal, né? Então, 3,5 dividido por 100 vai ficar 0,035, 35 milésimos. A vírgula tá aqui, ó, né? Dividir por 100, eu voltei 2 algarismos, ok? Então, vou fazer esse cálculo. 5.000 vezes 0,035. Tá aqui, ó. 175, ok? Então, eu vou colocar lá. Os juros no primeiro mês foi de 175. Deixa eu colocar aqui juros. Então, o montante no primeiro mês vai ser o quê? O capital investido, 5.000, mais R$175 de juros. Então, R$5.175. O que vai acontecer no segundo mês? Os juros vão ser aplicados em cima desse valor aqui, e não desse. Né? Que é aí que a ideia do juros sobre juros. Então, no segundo mês, nós temos um capital, eu vou calcular aqui, um capital de R$5.175, que eu vou aplicar a taxa de 3,5%, então 0,035, né? E vai render uns juros de 5.175 vezes 0,035. 181, olha aqui, ó, 181,125. Como o terceiro algarismo é o 5, lembra que nós vimos no começo do ano, né? Nós temos que arredondar para cima, então eu vou colocar ponto 13, tá? Então, vai ficar aqui, ó, deixa eu ver o número aqui certinho, 181,13 ok? Então, o montante no segundo mês vai ser o quê? Esse valor aqui, 5.175, mais R$181,13.
que vai dar 5.356. 5.356,13, ok? Então, no terceiro mês, o valor que vai ser aplicado os juros já não é mais os 5.000 e nem os 5.175, já vai ser esse valor aqui no segundo mês, né? E assim por diante. Se fosse mais tempo, né? Ainda sempre estaria aumentando mais rapidamente ainda esse valor, tá? Então, quanto maior o tempo, né? Mais juros nós vamos pagar. Por isso que às vezes a gente compra um carro, né? Ou empresta um dinheiro do banco, uns juros que a gente acha que às vezes nem é tão alto, 3,5% nem é tão alto assim, mas passa 60 meses, o valor duplica, né? Você acaba pagando o dobro, às vezes até mais do que isso, tá? Dependendo da taxa. Então, terceiro mês, o que vai acontecer? Eu vou pegar os juros do segundo mês, né? O valor montante do segundo mês, R$ 5.356,13 e vou multiplicar por 0,035, que é a taxa, né? De 3,5%. Então, vai ficar 5.356,13 vezes 0,035. 187, não coloquei aqui, né, ó, 187,46, porque aí o terceiro algarismo é o 4, então eu não aumento, né, o segundo algarismo, mantenho ele. Então, vai ficar 187,46. Então, eu vou somar o montante no terceiro mês, vai ser o quê? 5.356,13 mais R$187,46. 5.543,59, ok? Agora, vou fazer um cálculo rápido aqui, só para a gente comparar. Se fosse usado a taxa de juros simples, quanto seria essa diferença? Então, no juros simples, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar o capital pela taxa, pelo tempo, né? Para calcular os juros, não é isso? Então, vamos lá. 5.000 vezes 0,035 vezes 3. Aqui, ó. 525. Com mais os 5.000, né? Que é o capital, 5.525. Então, deu uma diferença aí, ó, 5.543,59. A diferença é pequena, né? Porque o valor, porque o tempo é pequeno, né? Quanto maior o tempo, a diferença vai aumentando cada vez mais, tá? Mas já dá pra gente ter uma ideia que existe uma diferença, né? Que os juros simples, o valor acaba ficando mais baixo. Mas os juros que nós vemos por aí é o juro composto, tá? Se a gente for emprestar um dinheiro do banco, eles vão aplicar o juro composto. Vou financiar um carro, um imóvel, o que quer que seja, tá bom? E o investimento também, né? Se eu vou investir um dinheiro, né? E se no mês seguinte o juro vai ser sempre aplicado em cima do novo valor, ok? Agora, a gente tem que fazer isso. Como são só 3 meses, até que é fácil, né? Foi rapidinho. Agora, imagine se fossem 60 meses. A gente fazer isso 60 vezes ia demorar muito tempo, né? Então, aí, para esse caso, a gente usa a fórmula do juro composto. Então, eu coloquei a fórmula aqui para vocês, ó. A fórmula dos juros compostos vai ser o montante igual ao capital vezes 1 mais a taxa, né, sempre número decimal, elevado ao tempo. Olha a diferença, né? Por isso que ele acaba ficando maior. Então, nós vamos aplicar esse nosso exemplo usando a taxa, né? Nós vamos chegar naquele valor que nós já tínhamos calculado mês a mês. Então, vamos lá. O montante vai ser o quê? O capital é 5.000 vezes
1 mais a taxa é 3,5%, então 0,035, elevado ao tempo 3 meses, então elevado ao cubo, certo? O que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro o que está entre parênteses, né? Depois a potência e depois a multiplicação. Então, vamos lá. Na calculadora, mesmo a calculadora do celular, nós temos como elevar a qualquer expoente, tá? A minha calculadora ela é científica, então quem tiver uma calculadora científica usa ela. Mas o celular, virando ele, né, também é possível usar essa função, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, 1 mais 0,035, então vai ficar 5.000 vezes 1,035 elevado ao cubo. Agora que eu vou fazer a potenciação, né? Então, vai ficar 5.000 vezes... Então, eu tenho aqui, ó, 1,035. No meu, ele tá usando esse acento circunflexo, parece um acento circunflexo, tá? Mas pode ser assim, elevado a x, x elevado a y, né? Existem outras formas que pode ser diferente na tecla do celular de vocês. Qualquer coisa vocês podem perguntar para mim, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, essa tecla 3, porque é elevado ao cubo. Então, deu lá, ó. Um ponto, 1,10871,7, nem vou colocar todo o número, né? Esse valor aqui eu vou multiplicar por 5.000. Deu 5.543,59, mesmo valor que nós tínhamos calculado. Então, 5.543,58, depois o 9, então eu arredondo para 9 direto aqui. Ok? Luiz aplicou R$ 2.600 em um fundo de investimento que lhe rende juro composto de 18% ao ano. Qual será o montante obtido por Luiz após 3 anos de investimento? Então, vamos lá. Ele aplicou 2.600 a uma taxa de 18% ao ano, durante 3 anos. Então, nós vamos usar a fórmula dos juros compostos, né? Que é C, que é o capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E vamos substituir, então. Então, vai ficar capital, 2.600. 1 mais 18% ao ano, então vai ficar 0,18. São 3 anos. Então, eu vou fazer primeiro a soma, né? Então, 1 mais 0,18 vai dar 1,18. Vou elevar esse valor ao cubo. Então, vejam lá no celular de vocês, na calculadora de vocês, qual é a tecla, né? Então, 1,18 elevado ao cubo. Aqui. Deu 1,6430332. Esse valor eu vou multiplicar por 2.600 e vou ter um resultado de 4.271,88 centavos. Ó, 18% ao ano, né? Uma taxa muito boa, por sinal. Que a taxa, né, normalmente gira em torno de 6% os investimentos. Então, 18% é uma taxa muito boa. E rendeu
o montante, né, foi de 4.271, tá? Então, ele aplicou 2.600 e ficou com 4.271 após 3 anos, ok? Então, esse foi um exemplo. Outro exemplo. Uma pessoa aplicou 15 mil reais em um fundo de investimento que rende certa taxa de juro composto. Sabendo que após 2 anos o montante é de R$ 17.496, determine a taxa de juro anual dessa aplicação. Então, vamos lá. Ela aplicou 15 mil reais. Após 2 anos, rendeu um montante de R$ 17.496. O problema, ele quer saber qual foi a taxa. Então, é a taxa que a gente precisa descobrir. Então, vamos substituir os valores na fórmula. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o montante nós sabemos, 17.496. O capital, 15 mil. A taxa nós ainda não sabemos, né? E o tempo, 2 anos. Então, eu vou passar esse 15 mil aqui dividindo, né? Eu posso fazer isso. Então, vai ficar 17.496 dividido por 15 mil. Vai dar 1,1664. Ok. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a raiz quadrada desse número aqui, né? Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 1,1664 para saber quanto que é 1 mais i, né? Ó, passei, ele não tá elevado ao quadrado? Então, operação inversa, raiz quadrada. Então, raiz quadrada de... deu 1,08. Vou continuar aqui, ó. 1,08 é igual a 1 mais i. Então, passo 1, né, subtraindo. Então, vai ficar 1,08 menos 1 é igual a i. Portanto, i é igual a 0,08. Então, resposta, 8%. Certo? Agora, nós vamos resolver uma questão que caiu no Enem, tá? João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de 21 mil reais. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil reais, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deve esperar a. 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225, ou 4 meses e terá a quantia exata, ou ainda 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430. Ok, eu vou começar tentando a alternativa A, né, que diz 2 meses e terá a quantia exata. Então, ele vai aplicar 20 mil reais durante 2 meses a uma taxa de 2% ao mês, né? Então, a fórmula vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo.
Então, 20.000 vezes 1 mais 0,02 elevado ao quadrado. Gente, vamos imaginar o seguinte. Lá na prova do Enem, nós não temos calculadora, né? Então, a gente vai ter que resolver essa questão sem uso da calculadora, tá? É possível? É possível sim. Então, vamos lá. 20.000 vezes... Primeiro, eu vou somar aqui, né? Então, vai ficar 1,02 elevado ao quadrado. Então, como que eu vou calcular 1,02 elevado ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, nós vamos lá no cantinho, né? E eu faço 1,02 vezes 1,02. Então, eu vou primeiro multiplicar o 2. 2 vezes 2, 4, 0, 2. Depois o 0. E agora o 1. 1 vezes 2, 2. É só copiar, né? Ok. Agora, somo tudo, né? 4, 0, 4, 0, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deu isso aqui, ó, 1,0404. Gente, se a gente vai multiplicar por 20.000 e o 20.000 tem 4 zeros, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar, vírgula, 4 casas e depois multiplicar por 2, né? Olha que forma prática de fazer isso. Então, vai ficar 1, sem a vírgula, né, ó, vezes 2. Certo? Caminhei a vírgula 4 casas e agora eu vou multiplicar por 2. Só tô aproveitando o cálculo aqui. Então, vai ficar 8, 8, 2. 20.808. Ok. Então, após 2 meses, ele consegue comprar o carro, que seria a letra A? Não, não. Então, eu vou ter que repetir o cálculo agora, só que por 3 meses. O que muda? Muda aqui, ó, 3, né? E o tempo agora vai ser o quê? 3. Então, eu vou ter que elevar 1,02 ao cubo. Ai, professora, mas aí já passou os 3 minutos que eu tinha para fazer a prova no Enem. Vai ter algumas questões que vão demorar um pouquinho mais, outras que vão demorar menos, né? E a gente vai equilibrando. Então, agora eu vou multiplicar. De quanto que eu tinha dado aqui? 1,0404. Agora eu vou multiplicar de novo por 1,02, né? Porque é ao cubo, certo? Então, ao quadrado, mais uma vez, ele mesmo, 1,02. Então, vai dar 8... 0, 8, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. E agora? 4, 0, 4, 0, 1. Notem que, assim, são bastante, né, cálculos, mas, assim, é bem simples, porque eu tô multiplicando só por 1 e por 2, por 1 e por 2, né? Então, é rapidinho de fazer. Então, 8, 0, aqui vai dar 12, vai 1, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 1. Agora, eu tenho 6 algarismos depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dá 20.000 vezes 1,061208. Vou caminhar a vírgula, então, agora 4 casas, né? Ela vai vir aqui. E eu vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4, 2, aqui vai dar 12, vai 1, e aqui vai dar 12. 21.224,16 centavos. Então, a letra B diz 3 meses e terá a quantia exata. Não, passou um pouquinho, né? Porque 21.000 o valor do carro. C, 3 meses e sobrarão aproximadamente R$225. Depois D é 4 meses e E também é 4 meses. Nem preciso fazer o cálculo de 4 meses, né? Resposta certa, letra C. Ok, queridos? Então, esses foram alguns exemplos sobre juros compostos, tá? É uma questão que pode cair no Enem, né? Nós vimos aqui um exemplo. Então, agora, bora fazer as atividades. Ok, queridos? Beijos e até a próxima aula.